Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 13 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por podermos ouvi-la, e que não fique só, Senhor, uma atenção dispersa, superficial, mas que o Senhor faça com que a Tua palavra possa penetrar a nossa mente e o nosso coração, transformar as nossas vidas, e nos dar combustível, Senhor, cada dia maior, cada dia mais intenso, para realizarmos aquilo pelo qual o Senhor nos comissionou, nos chamou. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço, Senhor. Amém. Quando nós falamos de missões, de evangelismo, às vezes a gente tem que dar uma certa diferenciação, né? Porque quando se fala de evangelismo, você está falando daquilo que você prega no seu mundo, sua família, nos seus vizinhos aqui perto. Quando você fala de missões, um pouco mais, abrange um pouco mais uma ilha transcultural, outras nações, outros povos que necessitam de mais coisas, mas ambas as coisas são importantes e estão conectadas, né? Um missionário não pode ser missionário sem ser evangelista. Não pode haver missões sem evangelismo. Pode haver evangelismo sem missões, mas não o contrário, né? Todos nós somos chamados a sermos evangelistas, a levar o evangelho a todos os cantos, até os confins da terra. Alguns com um chamado mais específico de levar a mensagem a outras culturas, outros povos. Agora, essa missão transcultural, ela tem que ser patrocinada, tem que ser investida. Então, há várias formas de você fazer missão. O que o texto está dizendo: você pode ser aquele que é enviado, você pode enviar, você pode orar, todas as formas possíveis, mas o que não podemos deixar de fazer é de entender que somos comissionados para sermos missionários. Agora, como levar a palavra, seja por missões, seja por evangelismo, como levar a palavra ao mundo cuja cultura hoje está tão complicada? Precisamos entender que há 30 anos, 40 anos atrás, não se era preciso falar sobre moral, sobre manutenção conjugal de casamento, sobre criação de filhos, sobre aborto, sobre essas questões sociais que hoje são tão normais e tão naturais, porque aquilo era natural para as pessoas daquilo mundo. A graça comum que atingia o povo já dava a ele um aspecto moral básico, mas hoje não é mais assim. Hoje nós temos uma cultura onde a normalização de tudo parece impregnar todo mundo. É aceitável um monte de coisas. É difícil as pessoas entenderem o que é certo, o que é errado, mais o que é. E essa cultura hoje é que nós temos que enfrentar. Agora, como enfrentar e como levar essa mensagem? Aí cabe uma opção de todos nós, cabe chamar a atenção de todos nós. Pastor, membros, líderes, todos nós. Por que nós estamos fazendo que nós não estamos exercendo aquilo que o Senhor nos chamou? E por que não estamos fazendo corretamente? Hoje nós vivemos um problema sério das igrejas e que também cabe um autoexame. Nós temos igrejas e pessoas evangélicas que acham, por exemplo, que ele pode seguir a Jesus, ele pode alcançar a salvação, ele pode alcançar as coisas sem precisar seguir regras, normas
princípios e preceitos que estão bíblicos. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu preciso só ter Jesus no meu coração. Esse antinomismo, né, que se instalou, ele é péssimo, ele é perigoso, ele é ruim. De fato, as pessoas estão se afastando da Bíblia, ou pervertendo a Bíblia, ou achando que eu estou na graça, não estou na lei, significa eu não preciso seguir ordem, eu preciso obedecer. Eu não preciso obedecer àquilo que está aqui, eu faço do meu jeito. Isso é péssimo, e é por isso que nós temos visto tantas coisas erradas no universo evangélico, do evangelismo, dos evangelhos. Mas, por outro lado, para combater isso, às vezes a pessoa vai para outro extremo, que é o legalismo. São os legalistas que são quase que uma espécie de fariseus, dotados de um senso falso de superioridade moral. Não, eu não sou assim, a igreja não é assim, a igreja não é liberal, nós seguimos. E aí você fica tão ferrenho naquele moralismo, naquela coisa toda, que você esquece que você está lidando com o mundo, com seus aspectos culturais diferentes. Então não podemos ser nem legalistas, nem ser antinominos, né? Sermos liberais, como tem outras partes extremas. Nós precisamos de um equilíbrio entre não se desvirtuar da Bíblia, não se desvirtuar dos princípios, dos preceitos de Deus, ao mesmo tempo não nos sentir superiores moralmente falando, que podemos olhar com desprezo e podemos olhar só para a igreja, esquecer o mundo, esquecer as pessoas. Agora, isso é importante porque você pega a cultura, a gente acha que culturas só são culturas de nações distintas, mas dentro de uma cidade como a nossa, com quase 1 milhão de habitantes, você tem culturas diferentes em bairros. Aqui na nossa cidade tem culturas diferentes, cada lugar que você vai tem uma cultura diferente, um modo de enxergar, um modo de perceber, um modo de absorver a palavra de Deus, e nós temos que aprender a lidar com isso. Agora, é fato, notório, eu venho falando muito isso, né? De que há quantos anos eu venho compartilhando com vocês, olha, os crentes não precisam muito ser instruídos, eles precisam mais ser lembrados. E muitos sabem, poucos sentem, né? Hoje as pessoas estão entrando, adorando a Deus, você entrando e saindo do mesmo jeito. Quantos verdadeiramente sentem aquele impacto no coração que confronta o seu interior, confronta a sua vida? Outro aspecto importante é que o mundo está cada dia mais infantil, infantilizado, superficializado, não cresce. E a igreja também está seguindo o mesmo padrão. Você não pode oferecer ao mundo um evangelho infantil. Você tem que ser maduro. Criança não pode conduzir criança. Nós precisamos crescer. Então, o aspecto que eu preguei outro dia no Congresso de Missões é o que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, porque eu sei que muitos vão falar, outros vão falar sobre como é que é a cultura, como é que você atinge, o que está acontecendo na realidade, mas eu quero falar sobre outro aspecto da infantilismo da igreja. Primeiro que ele diz aqui, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, e como invocarão, quem não prega? Primeiro você precisa entender o seguinte: o que é o Evangelho? Ó, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Primeiro precisamos entender o que é o Evangelho, porque o que muitas vezes tem se pregado é religiosidade, mas não Evangelho. O Evangelho simplesmente significa as boas novas, boas notícias. Que notícias são essas? As notícias de que Jesus já fez, basta você crer. Não é as boas notícias dizendo, olha, tem notícia boa, se você fizer isso, fizer aquilo, vai acontecer. Não, ó, tem notícia boa para você. Jesus já venceu, Jesus já fez o que tinha que fazer, basta você crer.
A boa notícia é essa: tudo já foi feito, vai se consumar na volta dele, mas Jesus já fez o que tinha que fazer, o que só ele poderia fazer, e ele já fez. Agora você precisa crer. Não precisa você achar que tem que fazer alguma coisa para alcançar Jesus. Você recebe essa palavra, crê em Jesus, aí por isso você vai mudar a sua vida. A partir daí, Jesus está esperando que você mude a sua vida para tê-lo. Você precisa crer nele e depois para mudar a sua vida. Isso é evangelho puro, simples, genuíno. Agora, muitas vezes nós precisamos entender por que eu não sei evangelizar, por que eu me mantenho nessa inércia toda, por que eu estou salvo, sentado, satisfeito e não tenho feito nada. Aí eu pego emprestado o texto de Pedro, da carta do apóstolo Pedro, que diz, no último versículo escrito por ele, versículo 18: crescei na graça e no conhecimento nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ele seja dada a glória hoje e para sempre. Toda a glória a ele. Então, crescer. Estamos como meninos, não crescemos. E crescimento para nós é algo contínuo, constante, não algo apenas ali. O físico, você cresce até ali, não cresce mais. Mas interiormente você precisa crescer continuadamente. Porque o marketing do mundo é crescer para fora, mas o marketing, se podemos dizer assim, de Deus é crescer para dentro, crescer interiormente. E nós precisamos sempre nos autoconfrontar se estamos crescendo. Eu não posso. Por que eu não estou evangelizando? Eu vou dizer algo que eu penso. Porque menino não assume responsabilidade. Menino não quer saber de compromisso. Menino está preocupado em brincar. Menino está preocupado com as suas coisas. Menino não está preocupado sobre a ordem de Deus. Vá, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ok, eu sou menino, eu quero brincar, eu quero as minhas coisas, eu quero Deus me dando as coisas. Eu não estou preocupado, eu não vou assumir minha responsabilidade, eu não vou assumir compromisso. Eu estou preocupado com as minhas coisas. Isso é coisa de menino. Quando a gente cresce, amadurece, a gente tem uma visão mais ampla da vida, do significado e propósito da vida. Aí sim nós vamos entender o chamado. Então, se não estamos levantando do nosso comodismo, do nosso conforto para fazer o que temos que fazer, porque estamos agindo como meninos, não crescemos. Então, aquilo que diferencia o crente e não crente não é o quanto de graça você tem, mas se você tem ou não tem a graça. Se você tem a graça, o que você está fazendo não está crescendo. O que nós estamos fazendo que não estamos crescendo? Isso não é um apontamento de dedo para ninguém, isso é algo de todos nós. Enfatizo isso, tanto de líderes, pastores, como todos. Há um comodismo, eu preciso crescer. Então, quando você pega lá, no livro A Santidade, J.I. Packer ele escreveu 5 coisas, eu pego emprestados e eu destrincho elas jogando para esse lado. A primeira delas é, para eu crescer na graça, eu preciso ter um senso mais profundo de pecado, como eu já falei aqui. E hoje a igreja não fala muito sobre o pecado, o senso é muito raso. Como crentes não entendem que o pecado original não fala de pecados cometidos, pensamentos e atos, estou falando do pecado singular, o pecado, o princípio, a causa, o pecado, a queda do homem lá do Éden. Ele gerou em nós o que? Alienação com Deus, com os outros, com a natureza e conosco mesmo. Então, esse pecado, nós vamos entender o que ele faz nas nossas vidas. E hoje parece que nós lidamos bem superficialmente com isso e não entendemos o que o pecado faz com as nossas vidas. E se eu não entender o que o pecado faz comigo e fez comigo e ainda faz a sua presença na minha vida, como é que eu vou olhar e ter compaixão do que está lá de fora, não entendendo que ele é escravo do pecado? Eu não sou mais escravo do pecado e nem estou sob o domínio do pecado pela minha fé em Cristo Jesus. Ele me libertou, porém
eu não estou livre da presença do pecado. E se eu não tiver a graça sendo me alimentando todo dia, eu desvio e afasto de Deus e faço o que não serve. Agora imagina aquele que é escravo do pecado. Então quando a gente analisa as pessoas, a gente analisa assim, né? Não, pessoa dura, eu não vou falar mais não vou perseverar, insistir em falar, em levar para a igreja, porque aqui não quer saber de nada, aqui então que se lasque. A gente não está entendendo que não é traço de personalidade, coração duro, pessoa perversa, pessoa má, porque elas são escravas do pecado, elas não vão se voltar para Deus, a não ser que Deus faça. Mas como é que eu vou saber? Você nunca vai saber, a não ser a hora que Deus faça. Por que eu tenho que pregar então? Porque Deus sabe quem Ele selecionou, quem Ele elegeu, quem Ele separou, mas eu não sei, nem você. Nós não sabemos, Deus sabe. Então se eu não sei, eu tenho que pregar, eu não sei quem vai receber, só o Espírito Santo vai tocar, mas eu sei que eu tenho que pregar, e eu tenho que não desistir. Lembra que eu falo de perseverança? É você ter raiz profunda em si mesmo antes de fazer sombra para os outros. Nós estamos querendo fazer sombra para os outros sem ter raiz em nós mesmos profunda. Então precisamos entender. Você pega ali, né, o exemplo de Jonas. Jonas, quando Deus manda ele ir lá pregar a cidade de Nínive, uma cidade de mais de 120 mil habitantes, de pessoas bárbaras, de pessoas que idolatravam outros deuses, pessoas que sacrificavam humanos para ídolos, tudo isso tinha lá. Terror. O que é que Jonas fez? Será, Senhor, que o Senhor vai converter esse povo? Ele foi para o outro lado. Eu não, aquele povo, se eu for para lá, Deus vai ter compaixão deles. Onde estava o preconceito dele? Onde estava a resistência dele de, ao invés de falar, Deus, só vai converter aquele povo, ele foi para lá? Porque ele perdeu o senso de pecado dele. Ele perdeu o senso de que ele nasceu filho da ira, nasceu inimigo de Deus, e pela graça de Deus, Deus o trouxe para ele. Se não fosse a graça, onde ele estaria? Então todos nós precisamos nos exortar, nos autoexaminar dos nossos erros e retomar a direção correta. No capítulo 4 de Jonas, né, no versículo 10 e 11, ele está lá sentado em Nínive, depois que ele foi cuspido pelo grande peixe na praia Nínive, tudo teve que acontecer, ele pôs vidas em perigo, tudo pelo preconceito dele. E aí ele está lá na cidade, aí ele está debaixo de uma planta, de uma assim, que a sombra o protege, de repente no outro dia morre, ele fica no sol e ele tem compaixão, ele fica doido porque aquela planta morreu, e Deus fala para ele, engraçado, você tem compaixão de uma planta que nasce num dia, morre no outro dia, mas não tem compaixão de uma cidade inteira com mais de 120 mil almas que não sabem nem diferenciar a esquerda da direita. Quantas vezes nós temos compaixão por tantas coisas, plantas, animais, mas não temos pela vida de quem está vivendo na escravidão do pecado. Então a gente precisa entender que muitas vezes aprendi uma comparação interessante, eu fiz isso até no estudo aqui. Imagina você entrando para a cultura, né? Tentando entender essa cultura toda dispersa, distorcida, tendo um equilíbrio de entender todas as distorções. Como a gente vai chegar? Aí imagina você uma estrada onde cai uma rocha enorme, uma pedra enorme, cai e obstrui a passagem da estrada. Como é que a engenharia vai fazer para tirar aquela pedra? Geralmente o que eles fazem é o seguinte, né? Eles fazem uma perfuração no meio da pedra, atravessando a pedra, fazendo uma perfuração, e ali no meio da pedra eles colocam explosivo para explodir a pedra e tirar. É assim que eles fazem. Se ele só perfurasse a pedra, não ia adiantar. Se eles tentassem explodir em volta da pedra, também não adianta. Então, o que acontece que a gente podia fazer uma analogia com isso aí? É que perfurar a pedra é penetrar nessa cultura pecaminosa, entendendo o que o pecado faz.
E explodir é confrontar esse pecado. Não basta só compreender, nós precisamos compreender que são escravos do pecado e que eu tenho que ter a minha forma de enxergar e de ver, e não apenas rejeitar, ter preconceito. Não, eles estão escravos, eles não conseguem enxergar, são surdos, cegos. Não conseguem, não conseguem ver, não conseguem ouvir. Eu falo, não me ouve. É claro, não ouve. Não ouve porque não tem ouvidos para ouvir. Você está falando com um defunto espiritual. Agora, quando o Espírito vivifica, aí a coisa muda. Agora, ao mesmo tempo que eu tenho que compreender essa realidade, eu preciso também confrontar essa realidade. É onde nós falhamos. Nós falhamos na compreensão, na penetração dessa cultura. E falhamos na confrontação disso. Porque nós achamos que não é problema meu, cada um na sua. Não, você tem com sabedoria, com amor, com compaixão. Então, para que eu entenda isso, primeiro eu preciso ter um senso mais profundo do pecado. Eu preciso entender o que o pecado fez com a humanidade. Eu preciso voltar a lembrar que o pecado ainda é presente em mim, que se eu copiar, eu arrependo, e que Deus me tirou lá do barro, da imundície do mundo e da vida. O segundo aspecto, é ter uma fé mais forte. Ter uma fé mais forte. Nós nos gabamos ficamos gabando de dizer que somos homens e mulheres de fé, que vivemos pela fé. Mas será mesmo? Que fé é essa? Qual a intensidade dessa fé? Qual o nível dessa fé? Lembra que eu falo que no Salmo 37:5, entrega, confia, espera, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, que é proporcional, estão conectados. Então a confiança, a fé está conectada à sua entrega. E entregar não é entregar uma causa, não é entregar mais fé como a maioria faz. Entregar é dar o controle da sua vida total a Deus. Isso é entregar. E a partir dessa entrega total, você tem confiança plena. Você tem uma fé mais forte. Uma fé para crer no incrível, ver o invisível e esperar o impossível. Porque muitas vezes a nossa fé está tão fraquinha que a gente chega diante de pessoas que nos convivem assim: isso aí não vai converter nunca. Quem te disse isso? Nós mesmos temos essa sensação, que isso aí, ó. Aí tem aqueles que ainda dizem assim: só Jesus, mas sempre foi, né? Nós também só estamos aqui porque Deus nos trouxe. Não fomos nós que voluntariamente decidimos um dia, analisamos e pensamos: esse é o caminho, eu acho que eu vou seguir por ele. Jesus é claro quando ele diz: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Então, onde está a nossa fé para crer que Deus pode mover o coração? Como diz lá Ezequiel: eu tirarei o coração de pedra e colocarei um novo coração de carne, porém diante de ti o meu espírito. Onde está a nossa fé? Eu creio nisso. Eu tenho agido com fé. A fé tem me transformado ao ponto de crer na transformação dos outros. É engraçado como isso é proporcional. Como eu não tenho crido na minha transformação total, eu começo a também não crer na transformação dos outros. Porque se eu entendo a minha transformação e busco cada dia mais isso, eu vou crer na transformação dos outros. O terceiro ponto, para crescer e para realmente fazer o que nós devemos fazer e fomos comissionados a fazer, que é levar o Evangelho em todo lugar, o tempo todo, seja no nosso trabalho, na nossa empresa, na escola, em casa, em todos os lugares. Isso é um chamado que eu tenho, é ter uma esperança mais iluminada. É engraçado que eu não posso ter o ímpeto no meu coração fervendo pelas almas se a minha esperança é só utilitária.
Se eu não consigo olhar para a eternidade e ter uma esperança mais iluminada do que Jesus já fez e do que Ele já garantiu e do que ainda vai ser consumado, eu não posso levar para eles a esperança verdadeira, viva, daquilo que verdadeiramente ocasionou uma vida com a morte e ressurreição de Cristo, porque eu não olho para a eternidade. A minha esperança está assim: quero crescer, quero casar, quero que os meus filhos se dêem bem, quero ganhar muito dinheiro, quero ter descanso, quero viajar, quero comprar isso. Essa é a minha esperança. Como é que eu vou alimentar a esperança do outro? Como é que eu vou ter essa ênfase, esse aquecimento no meu coração para dar às pessoas uma esperança verdadeira, se eu mesmo não a vivo? Ela está apagadinha. Eu preciso ter uma esperança mais iluminada, um conhecimento mais pleno do que realmente é a esperança. E passar, porque quando você vai evangelizar, quando você vai levar o Evangelho às pessoas, você tem que dizer para eles qual a razão da sua esperança. Eu não vou ter esse ímpeto para eles, porque a minha esperança utilitária é a mesma deles. Sua vida vai melhorar. Amar a Deus que você vai ganhar muito dinheiro. Você não vai ficar doente. Você não vai ter problemas relacionais. Minha esperança é restaurar isso, restaurar aquilo. Não, a minha esperança é Cristo. Ele é a nossa esperança. Se Ele não é nossa esperança, como é que nós vamos ser isso para os outros? É isso que dificulta. Porque na verdade, quando você conversa com as pessoas, você está conversando no mesmo nível da esperança deles. Você não está dizendo para eles que a sua esperança é Cristo. Você está dizendo que o que eles querem você também quer, só que você sabe como pedir a Deus para te dar. Um outro aspecto vem, né? Eu já falei sobre um senso mais profundo do pecado, uma fé mais robusta, uma esperança mais iluminada, um amor mais abrangente. Como é que eu vou ter no meu coração fervendo pelas almas se o meu amor está restrito àquelas pessoas que eu gosto, a minha família, a minha casinha, os meus? Não alarga essa fronteira. Eu só estou preocupado com o meu mundinho. É eles que eu amo. O resto eu apenas faço um trabalho, eu gosto. Eu preciso amar a partir de Deus. E a palavra de Deus diz que os maiores mandamentos é o primeiro, amar a Deus de toda a força, de todo o coração, de toda a alma. E o próximo, o segundo, é amar ao próximo a mim mesmo. O próximo não é só minha mulher, meus filhos e as pessoas que me rodeiam. Eu preciso amar as almas. Todo missionário, todo evangelista, ele ama as almas. Agora, como se o meu amor é tão restrito? E por que eu pus o amor depois de fé e esperança? Porque o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios 13 o que? No fim restarão três coisas: fé, esperança e amor. O amor é maior do que eles. Olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 6, capítulo 11, versículo 6. Sem esperança ninguém sobrevive um segundo. E o amor é maior. Mas por quê? Simples, né? Porque o amor é o que mais nos assemelha a Deus, porque Deus não precisa de fé e esperança. Deus é amor. Segundo, porque é o que mais perdura, porque a fé e esperança no céu não vai ser preciso. Lá no céu, na eternidade, ninguém vai precisar mais de fé e de esperança, mas tu só vai viver o amor. Mas tem um terceiro que é importantíssimo, porque o amor é mais útil para os outros. Porque fé e esperança é útil para nós, mas amor é útil para os outros. Que amor é esse? Então, se não há desse amor pelas almas, só o amor pelo mim mesmo, eu só estou amando os meus, e olhem lá, né? Com os meus eu preocupo, eu vou amar com os outros, está tudo bem, beleza, estou orando por você, beleza, o outro lá deixa, a pessoa não vai. Que amor é esse? E por último, né, os 5 tópicos, uma espiritualidade mais definida. Hoje uma salada de doutrinas e de espiritualismos, os mais diversos, confusos possíveis, né?
Você define a sua espiritualidade, o que é realmente, né? Qual a doutrina que eu sigo, qual o foco que eu tenho, o que eu sou em Cristo. Por que Cristo me chamou, por que Cristo me comissionou, né? E pensar, né? Jonathan Edwards, do século XVIII, um dos maiores pensadores, talvez o nome mais proeminente dos Estados Unidos em termos de evangelho, ele disse uma coisa que ele orava pedindo a Deus o seguinte: que todo crente verdadeiro tem que ter luz na mente e fogo no coração. Ele tem que ter uma mente iluminada, conhecimento, entendimento, discernimento bíblico do chamado de Deus, do propósito de Deus, e ele tem que ter fogo no coração mesmo, incendiando ele, por isso em prática. Não adianta eu ser apenas conhecedor, intelectual, erudito, e não ter paixão, fogo no meu coração, pela pregação do Evangelho, pelo reino de Deus. E não adianta ter muito fogo para pregar, para ter emoção e não ter conhecimento. Hoje nós vivemos esse dualismo na igreja. Tem uma boa parcela da igreja que tem fogo demais no coração, prega, fogo, pá, mais conhecimento pífio. Não se preocupa, não preciso conhecer. A palavra de Deus diz: errais para não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. E tem muita gente que é muito intelectual, muito erudito, prega um monte de filosofia, um monte de coisa, mas não tem fogo, não tem paixão nas almas, pelo Evangelho, por Cristo. Então mente iluminada e fogo no coração que ele ofereceu. Gente, é isso que nós estamos pedindo: Senhor, traz luz na minha mente e fogo no meu coração. Essas são as 5 coisas que fazem a gente crescer na graça. Agora, ele também diz: e crescer no conhecimento do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já tanto falamos aqui, temos que lembrar: conhecer não é apenas uma condição intelectual, né, erudita, cognitiva. Não é só isso, né? Conhecer é relacionamento também. A palavra de Deus disse em vários textos, mas um texto bastante conhecido é que ela disse: antes que Maria tivesse conhecido José, ela deu à luz e engravidou de Jesus. Conhecido o quê? Antes dela ter relação com José, ter relação íntima com José, relação, você está falando de relação sexual, conhecer Jesus está nesse ímpeto, está nesse nível de uma intimidade maior, de ter uma comunhão verdadeira, desnudada, íntima, intensa. E essa comunhão, né, ela vai gerar, né, uma intimidade. Essa intimidade vai gerar uma identidade que vai nos transformar e vai nos fazer não ser mais o que éramos, mas ser aquilo que Cristo é. Porque Cristo se tornou o que nós somos, para que através dele nos tornemos o que ele próprio é. Temos que lembrar que para termos verdadeira comunhão com Cristo, precisamos estar unidos a ele. Não se pode alcançar comunhão verdadeira com Cristo sem se estar unido a ele. Isso é fato. Porém, você pode estar unido a Cristo sem ter comunhão com ele. Tem muita gente que se uniu a Cristo, recebeu, aceitou, entendeu Cristo no seu coração, mas nunca passou disso. Não tem comunhão com ele, não tem um relacionamento mais íntimo, mais intenso com ele. Não se tornou de fato um pequeno Cristo. É aí que vai nos dar a identidade transformadora. Nós falamos outro dia: você passa, né, na travessia do Mar Vermelho, e depois a travessia do Jordão, a travessia do Mar Vermelho, e as paredes do mar sendo opostas, porque você está descendo, você está morrendo a morte com Cristo, morrendo com Cristo para depois ressurgir com Cristo. Então, primeiro você morre a morte de Cristo, e depois viver a vida de Cristo. Então, não há como eu viver para a glória dele se eu não morrer para mim mesmo. Se eu não tiver a primeira morte, morrer com ele, para depois ressurgir com ele. Então, nós precisamos ser chamados a atenção.
mal e mal nós estamos custando a lidar com nós mesmos. Mas será que eu estou percebendo que a minha vida está sendo inútil diante de Deus? Será que se Deus olhar para você, Ele vai perguntar para você, para mim, escuta, o que você está fazendo com o chamado que eu te dei, com os dons que eu te dei? Quanto tempo você está gastando para levar o meu evangelho às pessoas que te cercam? O que você está fazendo no seu trabalho? O que você está fazendo na sua escola, na sua família? Você não está evangelizando, né? Nem seus filhos você está evangelizando, nem sua família você está evangelizando, nem os que te cercam. Você tem vergonha? Ai daquele que se envergonhar do evangelho, eu também me envergonharei dele, diz o Senhor Jesus. Então precisamos pensar nisso, precisamos estar. Olha o que está dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, porém, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas coisas. Precisamos entender o Evangelho na sua simplicidade. Precisamos entender a cultura. Isso é difícil para nós. Quantas vezes eu mesmo me deparo e falo assim: não, estou errado. Esse mundo está desse jeito. O evangelismo, a missão não foi feita para você transformar a cultura. Eu não creio que nós vamos transformar essa cultura e fazer todo mundo viver de acordo com a Bíblia, não. Mas eu creio que nós podemos fazer diferença, né? Dar um exemplo, né? Ser testemunho vivo, né? E fazer. Por isso nós somos sal na terra e luz no mundo, para que eles possam vir, para que aqueles que o Senhor separou possam vir. Porque esse mundo só vai mudar quando Jesus voltar a destruir o pecado, a presença do pecado não existir mais. Enquanto houver pecado, vai existir uma cultura distorcida, vai existir pessoas afastadas de Deus, contra Deus, inimigos de Deus. Agora nós vamos parar e repensar nossa vida. Onde está o nosso preconceito? Onde está a nossa falta de fé? Onde está a nossa falta de esperança? Onde está a nossa falta de amor? E onde está a nossa bagunça espiritual? Será que a vida evangélica é só viver a nossa vida, esquecer as oportunidades que eu tenho de pregar o Evangelho? Isso eu não estou chamando, apontando o dedo para todos nós precisamos fazer isso com alegria no coração. Não há ninguém melhor do que ninguém. Todos nós fomos capacitados, todos nós fomos chamados. Ah não, mas isso é coisa de pastor, de líder, de missionário. Não, todos nós somos chamados a sermos missionários. Você pode não ser enviado, ter uma missão específica de ir para uma nação e pregar o Evangelho, mas você foi chamado para pregar o Evangelho onde quer que você esteja, por palavras ou sem palavras. Qual a diferença que nós estamos fazendo com as pessoas? E o mais importante aí é o preconceito que nos desfavorece, né? Saber o equilíbrio entre entender, penetrar nessa cultura, penetrar nessas distorções, sem preconceitos, né? Mas ao mesmo tempo não desviar do Evangelho e confrontar esses erros de uma maneira em amor, verdade em amor. Esse é o nosso desafio, ter o equilíbrio, de não ir para o extremo, nem do antinomismo, nem do legalismo, de não nos sentirmos superiores moralmente, porque nós somos também pessoas que vivem na presença do pecado, pecamos, não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então vamos pensar nisso, né? Vamos orar para que Deus desperte em nós uma mente mais iluminada e um fogo no coração, né? Vamos ter mais leveza, mais alegria em buscar Deus, abraçar uns os outros, mas pensar nas pessoas que estão. Quando você começa o culto, você está pensando no meu trabalho, minha situação, minhas circunstâncias que eu estou atravessando, as coisas que eu ainda preciso fazer. Amanhã é segunda-feira, tem uma semana assim, tem uma semana. Quantos de nós pensamos, tudo isso Deus está controlando, está me dando, mas eu quero saber como é que está
minha vida perante as pessoas que me cercam. Se às vezes você vai sair daqui e vai almoçar com um parente que não vai na igreja, às vezes você vai visitar alguém que não vai, como é que eu vou levar aquelas pessoas o Evangelho? Como é que eu vou expressar? Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou mostrar? Como é que eu vou evidenciar? Como é que eu vou confrontar o pecado deles em amor? Como é que eu vou penetrar na cultura deles e ao mesmo tempo confrontar? Esse é o desafio. E fé é desafio. Fé é desafio. Fé não é o comodismo daqueles que sentaram na rocha. Fé é o desafio daqueles que deram o primeiro passo no Jordão transbordando. Quando foi para sair do Egito, Deus falou: Moisés, aponta lá o seu cajado. E o mar, e eles passaram isso aí. Mas quando foi para conquistar a terra prometida, a palavra foi o seguinte: pega lá os 12 líderes da príncipe das tribos, carrega 6 de cada lado, carrega lá, né, a arca. E à medida que foram colocando o pé, a planta do pé no rio que estava transbordando, correnteza. A gente sabe que quando tem enchente aqui na avenida, passa, se você estiver ali, vai levando tudo. Mas imagina o rio transbordando, a força. Você vai, e à medida que você for pôr na planta dos seus pés, eles vão pondo, as águas vão. Não precisa mais, né? Não basta, não, vamos sentar, eu não vou pôr não, espero baixar. Não, a fé agora exige que você desafie, que você dê um passo. Não é um passo ignorante, um passo prepotente, é sobre a ordem de Deus, um passo confiante, ainda que haja o temor, ainda que haja a insegurança, aquilo tudo, mas há uma certeza de que a palavra de Deus se cumpre. Eu preciso crer, eu preciso dar um passo. Tem muita gente aqui fora esperando que eu fale de Jesus. Tem muita gente esperando que eu fale para eles, né? Não adianta só falar, coitado, vai para o inferno. Eu preciso entender e me entristecer por aqueles que vão para o inferno, e não posso desistir. Perseverar, insistir, bater, que nem aquela viúva bateu no juiz inimigo, até que ele atendeu. Bater até abrir. Se não abrir, não é problema meu, mas se eu desistir, é problema meu. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.